Imagine uma história tão chocante e perturbadora que ela permanece gravada como um dos episódios mais sombrios da Bíblia. Juízes 19 não é apenas um capítulo. É um retrato brutal da degradação moral, da injustiça e das consequências devastadoras do afastamento de Deus. Hoje, vamos explorar essa narrativa intensa, que revela verdades profundas sobre a humanidade e sobre a necessidade de redenção. Fique comigo até o final, pois esta história tem lições poderosas e surpreendentes. A Bíblia nos apresenta em Juízes 19 uma época em que não havia rei em Israel, e cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Este contexto já nos prepara para o caos. A história começa com um levita que vivia na região montanhosa de Efraim. Ele tinha uma concubina de Belém de Judá. Porém, após uma discussão, ela decide voltar para a casa de seu pai. O levita, em um gesto de reconciliação, vai atrás dela. Depois de alguns dias na casa do sogro, o levita finalmente convence a concubina a voltar com ele. Mas a viagem de retorno reserva momentos de tensão. Quando a noite cai, eles buscam abrigo em Gibeá, uma cidade da tribo de Benjamim. Aqui começa um cenário inquietante. Ao chegarem a Gibeá, nenhum habitante os acolhe em suas casas, algo que era incomum na cultura de hospitalidade daquela época. Finalmente, um homem idoso, também um forasteiro, os recebe em sua casa. Porém, o que parecia um refúgio seguro rapidamente se transforma em um pesadelo. Durante a noite, homens perversos da cidade cercam a casa. Eles exigem que o levita seja entregue para que possam abusar dele. É aqui que vemos a escuridão moral dessa história. Em um ato terrível, o anfitrião oferece sua própria filha e a concubina do levita aos agressores para proteger seu hóspede. No fim, a concubina é entregue. A violência que se segue é inimaginável. A concubina é brutalmente abusada durante toda a noite. Ao amanhecer, ela consegue voltar para a casa do idoso, mas cai morta na porta. O levita, em uma atitude fria e perturbadora, a coloca em seu animal e a leva de volta para a casa. Lá, ele corta seu corpo em 12 partes e as envia para todas as tribos de Israel, como um grito de alerta e indignação. Essa ação desencadeia uma guerra civil. As tribos de Israel se unem contra a tribo de Benjamim, exigindo que os homens responsáveis pelo crime sejam entregues. Porém, os benjamitas se recusam, e isso leva a uma batalha devastadora. Milhares de vidas são perdidas, e a tribo de Benjamim quase é exterminada. Essa história é um retrato do que acontece quando as pessoas abandonam os caminhos de Deus e seguem seus próprios desejos. É um lembrete do impacto que a corrupção moral pode ter não apenas em indivíduos, mas em comunidades inteiras. A ausência de liderança e o distanciamento de princípios divinos resultaram em tragédias que ecoam através dos tempos. O capítulo de Juízes 19 não é fácil de ler, e ainda mais difícil de compreender completamente. Mas ele serve como um alerta poderoso sobre o que acontece quando a humanidade se afasta de Deus e age de acordo com suas próprias vontades. Essa narrativa nos desafia a refletir sobre como podemos viver de forma diferente, buscando a justiça, a misericórdia e o amor em nossas ações diárias. A história que começa em Juízes 19 não termina apenas nesse capítulo, ela se estende pelos capítulos 20 e 21, narrando os desdobramentos da guerra civil em Israel e as consequências devastadoras para a tribo de Benjamim. Vamos aprofundar mais essa narrativa para enriquecer o entendimento completo da história. Capítulo 20 – A Guerra Civil em Israel. Após o levita enviar as partes do corpo de sua concubina às tribos de Israel, o impacto foi imediato. Todas as tribos se reuniram em Mispa, indignadas e prontas para agir. Eles buscaram entender os detalhes do crime horrendo ocorrido em Gibeá. O levita contou a história e a fúria tomou conta de toda a assembleia. As tribos decidiram unidas que a cidade de Gibeá deveria ser punida, exigindo que os homens responsáveis fossem entregues. Contudo, os benjamitas, em vez de condenar os culpados, decidiram protegê-los e se recusaram a colaborar. Isso resultou em uma guerra civil, com as demais tribos de Israel enfrentando a tribo de Benjamim. O exército de Israel era numeroso, com cerca de 400 mil homens, enquanto os benjamitas contavam com 26 mil guerreiros, incluindo 700 soldados que eram mestres no uso de funda. A batalha foi feroz e devastadora, com perdas significativas em ambos os lados. Apesar de inicialmente sofrerem derrotas, os israelitas buscaram a orientação de Deus através do sacerdote, finalmente, conseguiram subjugar os benjamitas. Quase toda a tribo de Benjamim foi exterminada, sobrando apenas 600 homens que fugiram para o deserto e se esconderam na rocha de Rimon. Capítulo 21 – A restauração da tribo de Benjamim.
Após a guerra, o povo de Israel começou a lamentar profundamente o que havia acontecido. Apesar de sua vitória, eles perceberam que quase haviam aniquilado completamente uma tribo de Israel. A destruição dos benjamitas trouxe um peso de tristeza e arrependimento. Os israelitas haviam feito um juramento em Mispa, afirmando que nenhuma de suas filhas seria dada em casamento aos benjamitas. Isso significava que, sem mulheres, a tribo de Benjamim estava condenada à extinção. Para remediar a situação, os israelitas buscaram uma solução, embora controversa. Eles descobriram que a cidade de Jabes de Gileade não havia enviado homens para a assembleia em Mispa. Em um ato de severidade, decidiram atacar Jabes de Gileade, poupando apenas as mulheres virgens, que foram entregues aos benjamitas como esposas. No entanto, o número de mulheres não foi suficiente para os sobreviventes da tribo. Então, os israelitas sugeriram que os benjamitas fossem à festa anual em Siló e tomassem mulheres das jovens que participavam da celebração. Assim, os benjamitas puderam reconstruir sua tribo, e a nação de Israel conseguiu evitar a extinção de uma de suas 12 tribos. Lições profundas dessa história. Os capítulos 19 a 21 de Juízes revelam um período de profunda corrupção moral e desunião em Israel. A frase que se repete ao longo do livro de Juízes, naqueles dias, não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos, e mostra a ausência de liderança espiritual e a consequência de vidas distantes de Deus. Essa história nos ensina sobre as terríveis consequências do pecado e da falta de justiça. Mas também revela a importância do arrependimento, da busca pela restauração e da misericórdia, mesmo em meio a situações aparentemente irreparáveis. Se você chegou até aqui, quero agradecer pela sua atenção. Essa história, por mais difícil que seja, traz lições importantes para os nossos dias. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal Pérolas do Reino para mais conteúdos como este. E agora, um novo vídeo incrível está aparecendo na sua tela. Não perca, clique e continue essa jornada conosco. Até o próximo vídeo, e que Deus abençoe você!